Estou lendo um estudo acerca de Mateus, a partir da página 1565, Mateus capítulo 7. E o versículo aqui é o 24 em diante, a verdadeira resposta. Confira Lucas 6,47. E as pratica. O tempo grego sugere que não um ato isolado, mas uma vida inteira de prática está implícita aqui, enquanto a tempestade, versículo 25, sem dúvida seja uma referência ao juízo final, mesmo assim como no caso da expressão veterotestamentária, o dia do Senhor, toda catástrofe anterior que prefigure seriamente o juízo final está incluída. Lucas 6,49 mostra que devemos entender aqui um solo poroso e não literalmente areia, versículo 26. Como retrato de qualquer vila nas colinas da Galileia nos mostraria, construir na areia implica construir no fundo do vale, onde as águas da enchente certamente vão passar. Isso seria considerado um ato de extrema tolice e imprudência. O efeito do sermão, capítulo 7, do 28 ao 29. Marcos 1,22, Lucas 4,32. Em geral, se explica esse pasmos das multidões com base no costume dos rabinos, segundo o qual, sempre que possível, citavam um mestre anterior no qual fundamentavam opiniões ou orientações apresentadas. Isso é inadequado, pois com frequência um rabino era obrigado a apresentar um juramento independente que não estava fundamentado em nenhum precedente. Os rabinos consideravam que eles e os profetas anteriores da lei mosaica... eu li errado. Os rabinos consideravam que eles e os profetas anteriores a eles eram meramente expositores autorizados da lei mosaica. A autoridade estava nessa lei e em nenhum outro lugar. Mas Jesus com frequência ensinava com base na sua própria autoridade. Isso explica as perguntas acerca da autoridade, 21 e 23. A exigência de sinais, 12:38 e 16:1. E a controvérsia acerca da tradição, 9:14, 12:2 e 15:1. Isso certamente suscitaria a hostilidade dos líderes religiosos. As multidões estavam maravilhadas, mas não estavam preparadas para abandonar aqueles que haviam sido os seus guias por tanto tempo. Narrativa Milagres na Galileia, capítulo 8. 8:1 a 9:34. A escolha dos incidentes nessa seção foi feita em todos os casos para destacar a autoridade de Jesus em ação. É difícil, no entanto, explicar a ordem dos eventos, sempre que ela difere da de Marcos. Não há base para a sugestão de que Mateus está tentando corrigir a ordem de Marcos. A cura do leproso, 8 do 1 ao 4. Vê comentário de Marcos 1, 40 a 45, Lucas 5, 12 a 16. Lucas 5:12 deixa claro que a cura foi realizada numa cidade. Na época do Novo Testamento, a impureza causada por um leproso era destacada fortemente, mas a regulamentação de Levíticos 13 tinha sido amenizada em um detalhe importante. Exceto no caso de cidades muradas, o leproso tinha permissão para morar entre os seus compatriotas desde que ele vivesse sozinho numa casa. Com frequência se cita Joséfo contra esse ponto, mas em Antes 3 e Guerras, versículo 6, ele quer dizer Jerusalém com a expressão a cidade em Contra Apion. Ele talvez esteja se referindo à execução original dessa ordem. R.G. Cochrane, Biblical Leprosy, demonstrou que Levíticos 13 não está descrevendo casos típicos de lepra, hanseníase
e não se tem por certo se a lepra, no sentido moderno, era conhecida na Palestina dos tempos do Antigo Testamento, embora tenha existido como tal no Novo Testamento. Não há evidência de que se esperava do Messias que fosse curar os leprosos. Em Deixei, página 495. A cura do servo de um centurião, 8:5 a 13. Ver comentário de Lucas 7, do 1 ao 10. Não parece haver razão para a tentativa de harmonizar os dois relatos. Ao tratar com os representantes do centurião, Jesus estava tratando com ele mesmo. Para leitores principalmente gentílicos, Lucas destaca como Jesus honra o amor de um gentio pelos judeus. Para leitores principalmente judaicos, Mateus destaca a aceitação da fé onde quer que ela é encontrada, ou seja, os judeus não são os únicos que têm fé que agrada a Cristo. Não há fundamento para identificarmos a cura anterior de João 4:46 a 54. Com esse milagre, no entanto, ele pode ter dado ao centurião esperança e coragem para se aproximar de Jesus. A cura da sogra de Pedro, 8:14. Foi comentário de Marcos 1:29 ao 31 e Lucas 4:38 e 39. A cura das multidões ao pôr do sol, 8:16. Veio comentário de Marcos 1:32 e 34 e Lucas 4:40 a 41. A citação de Isaías 53:4 provavelmente tem a intenção de deixar claro que os milagres de cura de Jesus não foram realizados só por uma palavra de poder, antes por meio de um ato de auto-identificação com o enfermo. O trecho, incidentalmente, é uma resposta à afirmação de que o cristão pode reivindicar a cura física por direito, como parte da obra de Cristo na cruz. O verdadeiro discipulado, 8:18 e 22, Lucas 9:57 a 60. Essa seção está aqui para indicar que já no início do ministério de Jesus havia pouca seriedade por parte de muitos que o seguiam. As raposas têm suas tocas, isso não significa que Jesus tinha de dormir no chão duro a maioria das noites. A hospitalidade oriental normalmente evitava isso, mas que ele não tinha nada por insignificante que fosse em que se refugiar na hora da necessidade. Isso não está em conflito com Marcos 2:1. A casa em Cafarnaum, sem dúvida, tinha sido adquirida para sua mãe. O simples fato de que esse outro discípulo, versículo 21, estava com ele é prova suficiente de que o seu pai ainda não estava morto. Ele não queria estar muito distante quando o seu pai falecesse, talvez porque quisesse garantir a sua herança. Versículo 22, a expressão os mortos significa, como às vezes em escritos rabínicos, os espiritualmente mortos acerca do Filho do Homem. Vê comentário no final do capítulo. A tempestade no lago, 8:23 a 27, vê comentário de Marcos 4:35 a 41, Lucas 8:22 a 25. Os endemoniados gadarenos, 8:28 a 34, vê comentário de Marcos 5:1 a 20 e Lucas 8:26 a 39. Mateus apresenta um relato muito mais breve, mas menciona um segundo endemoniado, versículo 28, que não é mencionado nos outros dois evangelhos, visto que não teve papel importante na história. Pode haver pouca dúvida do que o nome correto do distrito tenha sido terra dos Gergesenos, embora não apareça nas melhores combinações de manuscritos em qualquer dos evangelhos sinóticos. Uma discussão detalhada disso em Dalman, página 176 a 180. Observações adicionais acerca do Filho do Homem. O título Filho do Homem, Hoios Tou Anthropo, ocorre 31 vezes em Mateus 14, em Marcos 25, em Lucas 13, em João e uma vez em
Atos 7:56. Há também 3 ocorrências sem o artigo, significando um homem, exceto o último caso, sempre é usado pelo próprio Jesus. Isso sugere que tinha a intenção de dissimular as reais reivindicações de Jesus e que os apóstolos cessaram de usar o título depois que a sua morte e ressurreição o tornaram desnecessário. Ele parece ter 2 usos principais, ambos com algum paralelo no uso judaico, embora nunca sejam combinados. Jesus é o homem celestial ideal, 1 Coríntios 15:45, o servo de Javé, 8:20, Marcos 8:31. Além disso, ele é o homem celestial que virá com as nuvens do céu como o juiz, Daniel 7:13, Enoque, 2 Esdras, Marcos 8:38, Lucas 17:22 e João 5:27. O título era uma reivindicação óbvia de um status especial, mas dissimulava a sua natureza exata até que viesse o tempo da sua revelação. Em ambos os sentidos, destacava o elo entre Jesus e aqueles a quem tinha vindo salvar e governar. C.F. Moody, página 11-22. A cura do paralítico, 9:1-8. Vi comentário de Marcos 2:1-12, Marcos 5:17-26. Não é suficientemente entendido que é igualmente fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, e levante-se e ande, mas ambas as declarações são igualmente fúteis na boca de um homem comum. Versículo 1. A sua cidade, obviamente Cafarnaum, a expressão sugere que ele teve um lar aí por ao menos um ano, chamado de Mateus 9:9-13. O comentário de Marcos 2:3-17, Lucas 5:27-32. Não pode haver dúvidas de que Mateus e Levi, Marcos 2:14, Lucas 5:27, eram a mesma pessoa. A expressão idiomática no versículo 10, enteoikia, é a mesma de Marcos 2:1, em que é traduzida por em casa, mas agora estamos na casa de Mateus, Lucas 5:29. Daí se argumenta que isso deve ter sido escrito por Mateus. Se o argumento for válido, não prova mais do que o autor usou o material de Mateus, versículo 10. Pecadores era usado como termo geral abarcando pessoas que não tinham permissão para agir como juízes ou testemunhas em virtude de sua falta de confiabilidade moral. O Talmud as enumera como jogadores de dados, caçadores de pombas, usurários, comerciantes dos produtos do ano sabático, ladrões ou outros criminosos violentos, pastores de rebanhos, oficiais da alfândega ou cobradores de impostos. A discussão acerca do jejum, 9:14, vê comentário de 2:18. Os teus discípulos não jejumam, vê comentário de 6:16. O jejum era proibido para a noiva e o noivo e para os convidados de um casamento. Entre os jejuns judaicos estavam, primeiro, o jejum oficial, o dia da expiação, dia 9 de Ab, lembrando a destruição do templo por Nabucodonosor, e mais tarde também a do segundo templo por Tito, e em ocasiões especiais de seca, fome e peste. 2. O jejum pessoal ocasional em razão de alguma aflição em particular, etc. Tobias 12:8, Judite 8:6, Lucas 2:37, que pode se tornar a característica normal da vida de uma pessoa. 3. Jejuns pessoais regulares. Está claro que ao menos alguns dos fariseus tinham adotado o costume de jejuar 2 vezes por semana,
Lucas 18, 12, na segunda-feira e na quinta-feira, e João Batista evidentemente também tinha adotado esse costume. Isso parece ter ocorrido em virtude do predomínio do pecado e da não observância da lei de acordo com os padrões deles. Temos uma indicação de quão atraente esse costume pode se tornar na Didaquê, início do século II d.C., em que os cristãos são exortados: vocês não devem jejuar como os hipócritas, pois eles jejuam na segunda-feira e na quinta-feira. Vocês devem observar o seu jejum na quarta-feira e na sexta-feira. Os dias do Messias foram comparados à festa de casamento, de modo que no versículo 15, Jesus não estava meramente dando a primeira indicação da sua morte, mas também na sua missão de Messias. A filha de Jairo e a mulher com hemorragia, 9, do 18 ao 26. Vê comentário de Marcos 5, do 21 ao 43 e Lucas 8, 40 ao 56. Em regiões judaicas, cada sinagoga era dirigida por um comitê de 7 pessoas. Em regiões gentílicas, por um comitê de 3. Além disso, havia também o dirigente da sinagoga, Lucas 8, 41. Normalmente o membro mais respeitado da comunidade, que podia, mas não precisava ser membro do comitê dirigente. A sua tarefa principal era a supervisão das tarefas. Versículo 20. Na borda do seu manto. Vê comentário de 23:5. Uma espiritualidade especial era atribuída à borda do manto porque era exigência da lei. Números 15:38 e Deuteronômio 22:12. A mulher mostrou que fé e superstição podem andar de mãos dadas. Aceitação e rejeição, 9:27 a 34. Temos aqui 2 milagres de cura exclusivos de Mateus, embora haja fortes semelhanças entre os versículos 27, 31 e 20, 29 a 34, provavelmente são acidentais. O ponto central da história é a fé excepcional mostrada pelos homens cegos. O fato de que receberam a visão prova que eles creram. Esse é o único caso em que a cura é condicionada totalmente à fé e confiança da pessoa curada. Filho de Davi, 12:23. É bem possível que os versículos 32 a 34 sejam uma prévia de 12:22 a 24. Mateus termina a sessão de milagres de evidência com um exemplo de fé extraordinária e de rejeição igualmente extraordinária. Ensino a missão dos 12, 9:35 a 11:1. Essa sessão não tem paralelo real nos outros evangelhos sinóticos, enquanto há pouco nela que seja peculiar a Mateus, muito é encontrado em outros contextos de Marcos e Lucas. Mateus colocou a escolha dos 12 um pouco mais tarde no ministério de Jesus para combiná-la com o envio deles 2 a 2. A instrução dada então, ele acrescentou outros ensinos apropriados. Parece que Mateus não estava tão ocupado com os 12 quanto com a apresentação de um ensino abrangente nas palavras de Cristo para aqueles que dariam prosseguimento à sua obra. Ele teve compaixão deles, 9:35 a 36. A necessidade não foi o motivo da escolha dos 12, mas do envio deles. Isso se aplica também aos 70, Lucas 10:1. A escolha dos 12, 10 do 2 ao 4. Vê comentário de Marcos 3, 13 ao 19, Lucas 6, 12 ao 16. A linguagem deixa claro que Mateus está lembrando uma escolha que havia sido feita anteriormente. A ordem aos 12, 10 do 5 ao 16. Marcos 6, do 8 ao 11, Lucas 9, do 1 ao 5. Eles eram discípulos, pois estavam aprendendo, mas quando ele os enviou, eram apóstolos. Versículo 2. Esse termo significava que eles eram os representantes autorizados daquele que os tinha enviado. Como tais, receberam a mesma mensagem de Jesus e também a autoridade dele sobre a doença e os demônios.
visto que eram representantes de Jesus, estavam debaixo das mesmas limitações do seu mestre. Por isso, não deveriam ir aos gentios nem aos samaritanos. Essa proclamação é a contrapartida da restrição colocada sobre Jesus pelo Pai. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela não é mencionada nos textos paralelos, pois neles não há a mesma ênfase no apostolado. É provável que os versículos 8 a 15 tenham sido responsáveis por mais fanatismo do que qualquer outra passagem comparável das Escrituras. Que estamos aqui tratando de princípios e não de regras, fica claro por meio da prática de Paulo, embora ele fosse apóstolo. Ele se esforçou em levar consigo um companheiro de viagem de posição semelhante, confira Marcos 6,7. Mais ou menos em Corinto fez questão de não aceitar a hospitalidade de ninguém, 1 Coríntios 9,12, 2 Coríntios 11,9 e 12,13, e de trabalhar pelo seu próprio sustento. É verdade que o fato de ele levar primeiramente Marcos e depois Timóteo dificilmente se explica pela diferença de idade entre ele e os apóstolos no início. Comentário de 17, 24 ao 27. O fato é que as condições simplesmente variavam, tanto entre a Palestina e o mundo dos gentios, e até mesmo entre situações nesse mundo gentil. Contraste Atos 16, 15, com a situação em Corinto, que os princípios tinham de ser aplicados de formas diferentes. A isso precisamos acrescentar que os apóstolos estavam indo como arautos do rei aos seus supostos fiéis súditos. A missão aos gentios era a pessoas que, se é que conheciam seu rei, estavam em rebelião declarada a ele. Eles deveriam ir com pressa e, por isso, sem o peso da bagagem. Como arautos, não deveriam cobrar nada e contar com a hospitalidade dos súditos do rei. Para a maioria das pessoas, os cintos serviam como uma bolsa ou carteira. Túnica extra. A túnica chiton era a longa roupa de baixo de lã ou linho colada à pele. Algumas pessoas usavam duas. Marcos 6,9. Jesus estava proibindo o conforto desnecessário. Uma muda de roupa de baixo poderia ser esperada dos que os recebessem. Nem sandálias, assim Lucas 10,4, mas observe, nem levem. Mas Marcos 6,9 ordena as sandálias expressamente, visto que andar descalço em viagens era algo desconhecido. É provável que devamos aplicar a túnica extra às sandálias também e reconhecer aqui uma proibição do par extra. Há uma contradição semelhante também em nem bordão, assim Lucas 9,3, expressamente permitido por Marcos 6,8, visto que não há sugestão alguma de que fosse usado para a defesa, Lucas 22,36, provavelmente significa que a melhor vara que achassem seria suficiente. O aparente acaso na escolha da casa sugerido por Marcos 6,10 e Lucas 9,4 é corrigido pelo versículo 11. Os arautos do rei vão aos súditos do rei. A opinião de outros nem sempre é confiável, de modo que os versículos 12 e 13 dão o teste do anfitrião sugerido, que a paz repouse, retorne. Melhor seria que a paz venha, retorne. O sacudir a poeira provavelmente é explicado pela menção de Sodoma e Gomorra. Tudo que estivesse ligado ao lugar carregava a maldição. Jesus sabia que a lealdade de Israel para com Deus, na verdade, era em grande parte só verbal. Versículo 16a. A segunda metade do versículo parece ter sido uma expressão proverbial. Predições de perseguição, capítulo 10, 17 a 25. Marcos 13, do 9 ao 13, Lucas 21, 12 ao 17, 19. Visto que a parte do versículo 6 não há indicação de perseguição no ministério deste período,
parece sábio considerar que essa seção foi deslocada do discurso escatológico do capítulo 24. A hora do apostolado inclui sofrimento, assim como o mestre sofreu, mas o seu espírito está com eles. A promessa dos versículos 19 e 20 não pretende ser uma desculpa para a falta de ideias e de preparo do preguiçoso em uma posição que foi conhecida de antemão e livremente escolhida. A influência avassaladora que a mensagem genuinamente cristã tem sobre a sociedade, versículo 21 e 22, seja pagã, seja não religiosa, seja nominalmente cristã, é um dos desafios principais que aqueles que a proclamam têm de enfrentar. A sociedade cristã ocidental foi criada em grande parte pelo silenciar daqueles que não estavam dispostos a fazer concessões. Versículo 7. Tenham cuidado, pois os homens, o termo homens é usado com frequência nos evangelhos, com referência a homens sem Deus. Versículo 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 2:7. Há muitos textos no Novo Testamento que destacam a necessidade de perseverança e superação, e a sua interpretação teológica é uma questão controvertida. O seu contexto e o uso geral sugerem posição de honra especiais no reino em vez de salvação da segunda morte. Versículo 23. Vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. É inútil enumerar todas as interpretações estranhas deste versículo. Em primeiro lugar, é uma advertência de que a realização dos propósitos de Cristo não será concluída por nós, seja a missão dos 12, seja na missão da igreja a Israel, Romanos 9:11, seja até mesmo no campo mais amplo do empreendimento missionário, embora isso não esteja em vista aqui. O apóstolo é o representante do seu mestre e não o seu substituto. Em segundo lugar, é somente o mestre que tem de morrer. Os seus representantes não devem cortejar a morte desnecessária. Versículo 25, Beelzebul, vê comentário de 12:24. A segurança do apóstolo 10:26-33. Confira Lucas 12, do 2 ao 9. A nossa falta de medo é devida à vitória de Cristo por meio da morte. A revelação do que está escondido é obra de Deus, para quem isso já foi revelado. Grande parte do ensino de Jesus foi dada em particular, mas tinha a intenção de ser tornado público. Não há lugar para o esotérico no cristianismo. O versículo 28 retrata um contraste entre os homens e Deus. A desunião produzida pelo Evangelho 10:34-36, Lucas 12, do 51 ao 53, vê comentário de 10:21. Esse texto está baseado em Miqueias 7:6. Na Bíblia, com frequência, o resultado inescapável de uma ação é expresso como seu propósito. Versículo 34. As condições do apostolado, 10, do 37 ao 39. A diferença de expressão aqui é em Lucas 14, 26, 27, é explicada pelo fato de que aqui os ouvintes já são discípulos, não é digno de mim. O sentido fica mais claro em Filipos, não merece ser meu. Quem não toma a sua cruz, até onde se sabe, o próprio Jesus cunhou essa expressão. Significa assumir a posição de um criminoso condenado. Conclusão do discurso 10:40, 11:1. Finalmente somos lembrados do relacionamento íntimo entre o representante apostólico e o mestre que ele representa. Os rabinos repetidamente ressaltavam: o representante de um homem é como o próprio homem.